É um enorme prazer estar aqui convosco, partilhar este fim de tarde. Quero, antes de mais, felicitar a FENPROF, o Centro de Formação, por este ciclo de debates. Penso que não haveria melhor tema para acabar um ciclo de debates, quer pelo momento de fim de ano em que estamos, quer pelo momento de educação, não é? E da profissão em que nos situamos hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela. Creio que já está. Pronto, eu basicamente não venho apresentar nenhum estudo sobre a identidade profissional, profissionalismo, o ato de ensinar, um tema bem feliz. Venho apenas partilhar preocupações e deixar alguns desafios sobre este tema, colocando desde já aqui a ênfase na palavra autoridade, que para todos os efeitos funciona como sinónimo de identidade. Eu gosto muito da palavra autoridade e aqui remetendo, sobretudo, para a palavra autor, não é? Portanto, e para isso eu vou dividir fundamentalmente esta intervenção em duas partes. A primeira, lembrar aquilo que todos sabemos, mas lembrar o essencial, no fundo, os fundamentos desta autoridade, o que é que justifica esta autoridade, a relevância da função docente, sobretudo hoje e com os desafios que temos na sociedade de hoje, e depois deixar alguns desafios no âmbito daquilo que são hoje as exigências de afirmação, de dignificação desta autoridade, face também às dificuldades que estamos a enfrentar todos, não é? Neste sentido, primeiro que lembro é situar a partir daqui o poder transformativo da educação, ou seja, lembrar a relevância social e humana do ato de ensinar. É daí que vem todo o sentido, não é, e o valor do que fazemos, remetendo para um relatório famoso, não é, da Unesco, para lembrar que hoje continua válido, que é a educação como utopia necessária, ou seja, que muito sucintamente a educação é reconhecida como um direito humano fundamental, porque é um direito humano que potencia o acesso aos outros direitos e, portanto, nessa medida como um bem público. Portanto, nós acreditamos hoje, estamos convencidos, a sociedade assim o diz também, que a educação desempenha um papel fundamental nos processos de desenvolvimento humano, quer individuais, quer coletivos. Nessa medida, ela terá que ser acessível para todos, sem exceção. Só que não é bem uma questão só de quantidade, não é uma questão de termos mais educação e para todos. O desafio que está em causa, à luz daquilo que são hoje as metas da educação e as metas, os valores da utopia do humano no século XXI, é também uma outra educação, uma outra escola. E que implica, conforme temos defendido sempre neste contexto sindical, valorizar a dimensão pública da educação, o que implica, naturalmente, valorizar, dignificar a condição docente. E aqui eu remeto já para aquilo que é o relatório mais recente, não é, da Unesco, 2021, pelo menos ainda não encontrei na versão em português, e este relatório, que com certeza já conhecem, onde participou o professor António Nova, da parte aqui de Portugal, mas nós hoje temos acho que todas as notícias hoje sobre a profissão têm esta questão, não é? Professores precisos, nós poderemos dizer professores motivados, autorizados. Este relatório, eu penso que é um relatório extremamente interessante, interpelante, e uma das questões que coloca é, de facto, lembrar o poder da educação, o poder transformativo da educação, mas lembrar que refletir sobre o poder da educação é também refletir sobre as suas fragilidades. E aqui é uma questão incontornável, não é? Portanto, entre essas fragilidades está hoje a condição docente, as questões que se prendem poderíamos continuar neste parêntese por aí fora, mas creio que todos estamos de acordo que estamos a viver um momento crítico, portanto, um momento decisivo, e eu deixo aqui só também muita interrogação, um momento que muito ensombrado por algumas ameaças de regressos a processos do passado. Eu tenho um gosto muito especial de estar nesta mesa, como disse, até porque estou aqui partilhada com uma pessoa que admiro, que é o professor António Teodoro, e que foi uma pessoa que marcou a minha própria profissionalidade, quando iniciei a minha atividade profissional, que para mim foi quando iniciei também a minha atividade sindical, como irei dizer. O professor António Teodoro estava à frente da FENPROF e é, portanto, uma das pessoas que me marca, e com certeza que estará em melhor posição para falar sobre isto.
há hoje, de facto, para algumas sombras, por força também de alguma necessidade de resposta a estas fragilidades da condição docente, da falta de professores, poderemos eventualmente ter a ameaça de regressar ao passado. Mas o relatório da Unesco fala-nos, sobretudo, desta necessidade de um novo contrato social para a educação. E os professores são peça fundamental desse contrato. Dar rosto ao futuro. O lema da FENPROF, que eu aprecio particularmente, é essa a nossa missão. Está aí. Portanto, a nossa profissionalidade, o sentido da nossa profissionalidade radica logo aqui, desta grande responsabilidade, deste grande privilégio que é dar rosto ao futuro. Ora, este novo contrato social de educação para que nos exorta hoje a Unesco, implica, de facto, reinventar, valorizar a educação escolar e reconhecer, que é o mesmo que reconhecer, valorizar a docência. A identidade profissional docente, hoje fala-se muito em educação, há muitos educadores, eu própria estou na formação de outros educadores sociais, etc., mas a identidade profissional das pessoas está muito ligada à cultura escolar, não é? E a verdade é que não existe forma de valorizar a cultura escolar sem os professores. Portanto, e a partir daqui este é o pressuposto de que partimos para esta reflexão. Só uma profissão autónoma e devidamente autorizada e também estimada pela sociedade, pela comunidade, pode servir, de facto, todos estes desígnios que hoje se pedem à escola pública, que é, assim acreditamos, a âncora, a pedra basilar de uma sociedade que nós todos desejamos mais justa e solidária. A partir daqui está mais que justificado aquilo que é, portanto, o centro da nossa profissionalidade. Eu aqui queria fazer o elogio da palavra professor. Eu sou filha de professores, professora já a pensar na aposentação, já com mais de 44 anos de serviço, mas queria lembrar, elogiar o sentido da palavra professor. Não é? Gosto muito da palavra, da ideia de docente, da docência, mas a palavra professor, não é? É ir ao dicionário, significa declarar publicamente, afirmar perante todos. Neste caso, é declarar publicamente, com orgulho, perante todos, que estamos aptos para o ato de ensinar. Não é? E aqui relembrar a imagem que está aqui é importante, porque tem, mais uma vez, a Unesco e a OIT, que em 1966, ou seja, também não há muito tempo, parece muito tempo, mas na verdade acaba por não ser esta ideia de que o ensino, durante muito tempo, quando eu comecei a estudar e a formar-me como professor, havia muita discussão se o ensino era uma profissão. Portanto, aqui temos a recomendação, o ensino deve ser considerado uma profissão, que é o mesmo que dizer uma forma de serviço público. Portanto, esta questão da declaração pública, do ser professor. E, portanto, esta questão do domínio de conhecimentos e competências especializados adquiridos de uma maneira contínua, que é uma das questões que eu gostaria de lembrar. Portanto, estou aqui a sublinhar aquilo, no fundo, que é lembrar do que é que falamos quando falamos de profissionalidade, profissionalismo e do ato de ensinar. E para reforçar esta ideia da importância, da relevância social da nossa missão, da nossa função, e eu gosto particularmente do pensamento Hannah Arendt, estes propósitos. Nós somos profissionais do humano, uma grande responsabilidade, e logo daí tem que vir uma grande autoridade também. Os professores atuam como representantes do mundo, não é? Portanto, como responsáveis até por esse mundo. Asseguram a mediação entre gerações, culturas, tradições. E, sobretudo, os professores desempenham um papel crucial nos processos que eu podia dizer de capacitação ou também da autorização subjetiva e cívica. Portanto, aquilo que nos lembrava logo no início os colegas sobre a forma, e que foi a reflexão deste ciclo de debates, estamos a formar cidadãs e cidadãos, não é, críticos, ativos, senhores da sua cidadania. E aqui o grande desafio da nossa parte como professores é formar para a liberdade, que é o que significa ensinar a aprender a dar conteúdo humano à liberdade. Portanto, estamos todos de acordo, investidos de uma grande missão, de uma grande responsabilidade. E, sobretudo, uma grande responsabilidade nos dias de hoje. Não é? Aquilo, lembrando depois, a partir daqui,
esta responsabilidade, esta autoridade está legitimada por um conhecimento próprio, não é? E quando comecei a minha vida como professor, e aqui há colegas que se lembram disso com certeza, via a classe estava particularmente dividida, era por setores, portanto até ainda hoje está muito marcada por isso. Houve uma grande luta em torno da luta por uma carreira única, por uma profissão única. Esta aqui é a verdade. Nós hoje sabemos que, para lá da diversidade dos perfis académicos, de que é que somos formados, se estamos na educação da infância, no secundário, etc., seja qual for o contexto de trabalho, nós partilhamos o mesmo conhecimento profissional. Hoje, quando estou convocada como os colegas para uma formação como esta, por exemplo, mas podemos estar a trabalhar questões, por exemplo, da disciplina, indisciplina, da motivação, da avaliação, são questões que são transversais, não é? Portanto, prendem-se com este conhecimento profissional. Em meu entender, e face àquilo que são hoje os desafios e eventualmente o termos que enfrentar a tentação de medidas de política educativa que respondam àquilo que são hoje as dificuldades de recrutamento de professores e outras necessidades, eu penso que hoje como nunca é vital afirmarmos, defendermos o conhecimento profissional docente. Esse conhecimento profissional tem uma referência fundamental, que, a meu ver, é a pedagogia, e a pedagogia como um conhecimento relacional por excelência, ético e estético. Falarei disso se tiver oportunidade mais tarde. Ético é fácil de compreender, estético no sentido de sensibilidade, não é? De criatividade. E é aqui que eu gostava de chamar a atenção para esta imagem que está aqui. Portanto, é uma responsabilidade ética e estética no sentido que esta nossa autoridade está ao serviço da liberdade dos outros. Isto implica formas de trabalhar e de viver a docência como uma experiência única, não é? Nós todos, quando digo aqui que é o conhecimento relacional, nós hoje, quando olhamos para uma escola, que é o nosso lugar de referência, é um ecossistema relacional, não é? Os professores têm a relação com os alunos, a relação com os pares, a relação com os encarregados de educação, com a comunidade. São ecossistemas relacionais muito complexos. Mas no centro desse ecossistema está este encontro humano único, não é? Que é a relação educador-educando. Esta imagem é de uma capa da página da educação e chegamos onde, neste momento, estamos até a tentar lançar o desafio em termos de reflexão sobre as várias dimensões de invisibilidade deste encontro humano único, não é? Ao ponto do nosso ponto de vista, se justificar, promover a relação pedagógica, a relação educativa, a património imaterial da humanidade. É, de facto, só quem é professor consegue perceber, por exemplo, esta é uma citação de Michel Serres, que todos conhecem, é bem conhecida, mas não tenho forma, em tão pouco tempo, de dizer isto de outra maneira, de lembrar o que é isso desse encontro humano único, desse encontro pedagógico. Por mais competências técnicas, científicas que tenhamos, esta aqui é a verdade. É na relação que estabelecemos com os alunos, daquele ato de paciência, de criação, vai, tu és capaz, é sempre um caminho único, e é uma relação que diz Michel Serres, não é uma relação a dois, é sempre uma relação a três, porque o caminho que estamos a fazer é esse terceiro lugar. O jogo da pedagogia nunca se efetua a dois, viajante e destino, permitam-me ler, mas a três. Nem o iniciado, nem o iniciador sabem qual é o uso dessa porta. Cada um deles passa com surpresa pelo meio desse rio límpido numa situação de mudança de fase. O professor também aprende na sua relação com o aluno, também nos modificamos, não é? E aqui recordo o Paulo Freire com aquela velha clássica distinção entre o que é uma relação humanista e uma relação humanitária, não é? Uma relação humanitária há alguém que dá e o outro que recebe. Portanto, enquanto continuamos assim não se passa nada. Mas no encontro pedagógico não. É uma relação que cria história comum entre o professor e o aluno. Acho que é aqui, e a partir da beleza desta citação, que eu compreendo e partilho com os meus colegas de profissão, com a maior parte dos meus colegas de profissão, que apesar de todo o desencanto, toda a frustração, e tenho colegas
mais novos até do que eu, que já saíram da profissão com desgosto, como eles falam até como se fosse um desgosto de amor, não é? Completamente isolados, mas muitos continuam, e é verdade que com todas as dificuldades, parece um paradoxo, e todos os estudos o comprovam, é que os professores continuam a dizer que voltavam a escolher esta profissão, que a fazem por paixão, etc. E acho que isto diz tudo. É essa dimensão que se calhar nós precisamos dar maior visibilidade e trazer, e que é uma dimensão fundamental daquilo que nós chamamos autoridade, aqui sublinhado com palavras autor, identidade, ethos, caráter, do grego, rosto. Podemos dizer rosto profissional. Portanto, quais são os valores, os princípios, os eixos que nos permitem caracterizar o nosso rosto profissional. Mas aqui, portanto, em resumo, e para passar para a segunda parte, e eu estou a esta ideia de conhecer o poder da educação, como nos pede hoje a Unesco de novo, portanto, no final de 2021, é preciso hoje voltar a valorizar o poder da educação, significa respeitar a autoridade profissional dos professores. Respeitar a autoridade profissional dos professores significa reconhecer e valorizar essa especificidade, essa complexidade do ato de ensinar. Essa beleza, se quiserem. Portanto, isso significa, naturalmente, dignificar, melhorar as condições de exercício profissional. Nós, quando falamos em condições de trabalho, no nosso caso, estamos a falar em condições de aprendizagem dos alunos. Não é? Portanto, isso é algo que, por vezes, se esquece ou se obscurece. E é então aqui, a partir daqui, que eu situo os desafios, isto é uma primeira intervenção e breve. Portanto, o reimaginar os nossos futuros juntos é o desafio da Unesco, em termos de um novo contrato social. É este, penso que também é o nosso desafio, enquanto coletivo, enquanto profissão, enquanto comunidade profissional, é o desafio de conseguirmos reimaginar os nossos futuros juntos. Aqui eu, para esta intervenção, mas também porque estive a pensar, havia muita coisa para sublinhar. Quem me conhece devia estar à espera que eu fizesse aqui uma sessão sobre as questões da ética profissional, por exemplo, como são tão caras. Não, eu aqui quero, sobretudo, sublinhar 3 lugares fundamentais que eu considero desse processo de autorização. Portanto, a autorização como capacitação, como valorização, de nos tornarmos cada vez mais autores, não é? Senhores do nosso destino, ou, se quiserem, eixos de desenvolvimento e afirmação. A formação, a memória e comunidade. São 3 palavras fortes, 3 palavras-chave, 3 lugares, entre outros, para estes desafios. Em relação à formação, e para ser breve, dentro desta economia de slides, eu remeto para António Nova e para esta ideia que todos conhecem. Portanto, penso que é esse um desafio que temos neste momento, de apostar em modelos de formação construídos dentro da profissão. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, quer na formação inicial contínua, a importância deste trabalho, deste estreitar entre as universidades, as instituições de formação, as lógicas de investigação, os centros de formação, as comunidades profissionais, sobretudo uma formação cada vez mais próxima dos contextos de trabalho. Não há outra forma de o fazer. Portanto, esta ligação entre ensino, investigação e as práticas escolares. O professor é também e deve ser um investigador. A participação efetiva dos professores na formação dos seus colegas. Eu tive essa sorte, eu digo sorte, é um grande privilégio, tenho tendência nesta fase da vida em que estou e da profissão a repetir muito sobre isto, mas sinto-me muito honrada, muito, muito privilegiada pela formação inicial que tive. No meu caso, na Escola de Magistério Primário do Porto, portanto, nos anos 70, a seguir ao 25 de Abril, e que foi, de facto, portanto, tive uma formação privilegiada a este nível e reconheço muito, muito nestas ideias, e penso que é este o caminho a que temos que voltar. Aquilo que eu tenho trabalhado, concretamente na minha área, sobretudo nas questões da ética profissional como ética prática, é, sobretudo, em primeiro lugar, colocar as questões da profissionalidade na agenda da própria formação. Aqui o nosso colega moderador é dos sindicatos da FENUPROF, o SPM, para além do meu, é onde eu tenho feito mais formação, e tem sido os centros de formação que mais acolhe estas questões da profissionalidade, mesmo quando elas saem fora da agenda, não é, das prioridades da formação.
Portanto, é importante colocar as questões da profissionalidade na agenda da formação, inclusive na formação inicial. Foi esse privilégio que eu tive quando me formei como professora na Escola de Magistério Primário do Porto. É que eu cheguei a ter aulas de sindicalismo, inclusive. Portanto, eu tive mesmo uma formação sobre as questões do que era ser professor, do que era a profissão. E, portanto, penso que esta é uma das questões, é colocar a própria profissionalidade, as questões estas questões que colocaram hoje, e saúdo uma vez mais o Centro de Formação da FENPROF pela escolha deste tema para culminar este ano e este ciclo de debates, e depois, claro que não basta dizer formação, é a questão das modalidades de formação que sejam orientadas para aquilo que eu considero que é de facto a pedagogia, que é uma sabedoria prática, não é? Todos os professores sabem, e remeto outra vez para aquela citação do Michel Serres, que é no dia a dia, perante situações educativas muito concretas, perante situações relacionais, às vezes muito complicadas, que tudo que nós aprendemos sobre a profissão, os valores, as técnicas, todo o nosso saber é colocado, é mobilizado para decisões que têm que ser decisões na hora, muito contextualizadas. No âmbito da ética prática, e tenho trabalhado isso com os colegas, sobretudo do SPM, trabalhamos muito em torno de questões, de casos práticos tirados do cotidiano profissional e que sugerem situações em que constituem problemas e, sobretudo, dilemas. Dilemas é quando nós nos confrontamos perante esta situação, o que fazer, não é? Se eu estivesse no lugar do colega, o que é que eu faria? Portanto, sobretudo, uma formação que ajude. Nós falamos muito nesta necessidade do professor como autor, como disse, portanto, como decisor, e penso que essa é uma das questões que nós temos que trabalhar. Portanto, eu aprendi que a criatividade também se aprende, nunca fui uma pessoa muito criativa, mas aprendi muito, como disse, desde a minha formação inicial, e a decisão e a capacidade de decidir e tomar decisões fundamentadas em situação e em relação é algo que se aprende e aprende-se neste trabalho com os outros. Portanto, aqui também muito resumindo, portanto, esta ideia de colegialidade, partilha, culturas colaborativas, de comunidades, se quiserem, de aprendizagem e de prática. E, nesse sentido, eu subscrevo totalmente o que afirma aqui o António Nova, afirmava em 2009, e estas citações são tiradas de uma entrevista que ele deu à página da Educação, mas que tem também numa publicação deste mesmo ano, não é? Esta ideia de que é necessário recusar o consumismo de cursos, seminários e ações, e sobretudo este sentimento que estamos sempre a ter que a formação sempre numa resposta às necessidades de atualização dos professores, não é? Neste momento, e bem, eu própria tive necessidade de fazer alguma formação, por exemplo, sobre as competências digitais. Há necessidades de atualização, mas a formação docente tem que ir muito para lá disso. É um espaço privilegiado de desenvolvimento e, sobretudo, de afirmação do conhecimento profissional, que é, portanto, o que nos distingue. E, a partir daqui, um investimento que considerem redes de trabalho coletivo, não é? Baseadas na partilha, nestes valores que são os valores que eu penso que são valores essenciais da profissionalidade. Agora, a memória social. E aqui o António Teodoro, por isso eu estava a dizer que me sentia muito honrada por estar aqui a partilhar com o António Teodoro. Estamos a falar de profissionalidade. Este é um professor que eu tive o prazer de ter na Escola de Magistério. Foi o meu professor de Pedagogia, o Gomes Bento, um grande sindicalista, como sabem, ou quem sabe, este é um livrinho dele que ainda hoje faço história. E não é a primeira vez que eu presto este tributo, porque se trata de profissionalidade, é um tributo que presto a um grande professor, ainda é hoje meu professor de referência. E ao pegar no livrinho dele para esta sessão, por exemplo, isto que está logo na introdução, de 1972, portanto, 50 anos depois, eu acho que continua totalmente atual. Recuperar a memória social dos professores, pô-los diante da sua história para melhor enfrentarem as responsabilidades do presente. Tão atual. É um grande desafio que eu queria chamar a atenção com esta questão da memória. Este regresso ao passado das lutas, dos problemas e das concepções pedagógicas de outros tempos é profundamente ilustrativo do que existe de parcialmente atual na história da classe docente. Isto era válido em 1972, é válido em 2022. É incrível, é incrível.
E, portanto, isto ilustra bem só estas palavras, a importância da memória. Não existe identidade, quando falamos em profissionalidade, estamos a falar de identidade, não existe identidade sem memória, não é? Todos nós sabemos, o diabo seja surdo, estou aqui a bater na madeira da minha mesa, quando perdemos a memória, deixamos de saber quem somos, não é? E, portanto, a partir daí, saber para onde queremos ir. Outra questão da memória, portanto, a questão da formação, este é o segundo lugar, o da memória, é a memória que é fundamental para algo que a mim, pessoalmente, me preocupa imenso no que estamos a viver. Este é um testemunho de um professor que deu para a página da educação, para a edição que está para sair, em que ele diz, infelizmente, o excesso de trabalho que os professores têm, não é? Cada vez mais vai tirando tempo para essas conversas de sala de professores, não é? O tempo para falar com os colegas, portanto, e sobretudo esta ideia desta passagem de testemunho acontecer de forma natural. Reparem que nós estamos neste momento, é a grande notícia, não é? Portanto, dentro de 2 anos, há um contingente muito grande de professores que vai sair da profissão e há outro que vai entrar. Ora, entre quem sai e entre quem entra, alguma passagem, alguma mensagem tem que haver. Esta, penso que é uma grande responsabilidade, concretamente dos sindicatos, falarei disso, mas penso que é esse um desafio que temos. A mim preocupa muito essa passagem de testemunho. Eu sou muito devedora, desde logo aos meus pais como professores, ao Gomes Bento, a outros professores, a todas as gerações que me formaram, como o António Teodoro, no âmbito da FENPROF e outros. Acho que isso é fundamental e nós precisamos disso hoje na nossa escola, não é? Nas nossas escolas. Isso, mas precisamos, sobretudo, eu concordo com o colega, hoje temos dificuldades, isto deixou de acontecer de forma natural. É importante que isso aconteça de forma natural, mas não podemos ficar descansados e à espera que aconteça de uma forma natural. Temos hoje que criar programas, iniciativas, ou seja, fazer aquilo que fazemos como educadores, como pedagogos, não é? Como professores. Intencionalizar processos de passagem de testemunho. Tem que ter, a educação é um ato de interferência intencional no processo de desenvolvimento de outros. Neste caso, tem que haver um ato intencional de interferência, de influência naquilo que é a nossa profissionalidade. E aqui faço o salto para aquele terceiro eixo da comunidade. Portanto, formação, memória e comunidade. Este penso que é um dos grandes desafios por exemplo, esta passagem de testemunho, uma das grandes tarefas para a comunidade, neste caso para a comunidade sindical. Este é um laço que nos une aqui, mas eu gostava de já referir, portanto, eu, desde que sou professora, desde o século passado, como já fui dizendo algumas datas, fui logo sindicalizada, mas foi porque tive minha formação sindical. Fazia parte na Escola Magistério, tínhamos um módulo com o Gomes Bento, com a Teresa Maia Mendes, que ainda está connosco aqui no Sindicato dos Professores do Norte, tínhamos formação, fazia parte. E aqui há uma história que a Manuela Mendonça já contou várias vezes, a Manuela Mendonça, a Presidente do Conselho Nacional, não é? Uma vez, quando eu ainda estava a dirigente em tempo inteiro, fomos representar a FENPROF numa iniciativa em Roma, que tinha a ver com a discussão sobre uma iniciativa, portanto, sindical, que reunia vários sindicatos. Nós éramos muito novinhos na época, a Manuela ainda é mais nova do que eu, claro, mas na época éramos as duas muito jovens e ficámos um bocado perplexas com uma pergunta que nos foi feita logo quando estávamos a apresentar aos colegas, que nos fizeram a pergunta se éramos professores ou se éramos sindicalistas. E aquilo fez-nos uma grande confusão, nós nem entendíamos o que nos estava a ser perguntado, porque para nós, quer dizer, não faria sentido que houvesse, nem sabíamos que havia pessoas que eram sindicalistas e não eram professoras. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que aquilo que eu falo como laço de comunidade profissional, o sentido de pertença à comunidade profissional, aqui neste caso sindical, e com um elogio ao que significam os sindicatos, o sindicalismo docente, não é? Os sindicatos professores como estruturas representativas da classe, a pertença sindical é inerente à minha pertença profissional e nesse aspecto tenho sido coerente ao longo da vida em todos os contextos de trabalho, mesmo já há mais de 20 anos na Universidade Católica, portanto mantenho a minha responsabilidade sindical e a minha ligação sindical. Esta é uma questão muito importante. Eu quando falo ali é questão do sentido de pertença, portanto nós falamos na profissionalidade, podemos falar numa dimensão individual,
vou reforçar, mas eu percebi muito bem logo no início da minha formação, que eu, quando estava a escolher ser professora, eu estava a entrar numa área de atividade, numa área de ensino, mas também numa comunidade profissional. E também há deveres para com a nossa comunidade profissional. Esta ideia de pertença e de compromisso aqui no sentido de nos prometermos quando estamos a assumir compromissos com os nossos colegas, estamos a ficar vinculados não só à promessa que fizemos, não é ao conteúdo da promessa, mas também aos nossos colegas. Há um laço identitário, que é do que estamos a falar. Por outro lado, é uma forma, é um lugar privilegiado de potenciarmos aquilo que eu penso que é extremamente importante, que é a inscrição pública da vontade dos professores, mesmo da vontade individual. Aqui havia outras dimensões que eu gostava de explorar, a questão da escrita pública, porque é que os professores escrevem tão pouco, não é? Temos que escrever mais, preencher mais o espaço público. Já foi pior. Este livrinho que está aqui, que foi editado pelo SPN já há uns anos, eu tinha já a oportunidade de defender isso. Considero também que é um espaço privilegiado para a definição dos padrões comuns de profissionalidade e de profissionalismo. Não devem vir do exterior, é um espaço privilegiado. Isto tem a ver com aquilo que também é especificidade. O António Teodoro, não vou meter por aí, sabe isso melhor que eu, que é a história do próprio sindicalismo docente. Não é? Eu penso que os sindicatos são um espaço privilegiado para esta afirmação da identidade, porque também nos ajuda, pelas suas características, a prevenir contra alguns desvios de corporativismo, por exemplo, que nos lembra aquele caráter público, a função pública, não é? Do ato de ensinar, portanto, porque nos permite estar ligado a outros setores de atividade, por exemplo, a outros trabalhadores. Acho que essa é uma dimensão muito importante. Mas há aqui também uma questão histórica, voltamos aqui à memória. É o que é que os sindicatos dos professores têm feito em termos de história, na história da profissão, na defesa da profissionalidade, etc. Penso que isso é um valor para continuar. Nós dizemos, e penso que todos estamos de acordo, que a identidade é um processo sem construção, é um caminho sempre em aberto. Se é um caminho em aberto, não é aleatório, não é? Nós temos que saber para onde queremos ir. Portanto, já sabemos, já reconhecemos que ser professor é uma profissão, mas agora também é importante refletir e decidir sobre qual é o ideal de profissionalidade que queremos professar, não é? Que queremos assumir publicamente. Portanto, é uma escolha. E, portanto, é um espaço também de luta por condições de trabalho dignas que permitam colocar o nosso conhecimento profissional ao serviço do sucesso escolar dos alunos. Creio que assim, muito para resumir. Estou mesmo a finalizar e depois fico ao vosso dispor. Isto, no sentido de comunidade, tem muito a ver com esta ideia do que fazemos em comum, não é? Portanto, reforço estes dados de solidariedade, aprendizagem recíproca. Aqui esta chamada do Paul Ricoeur só porque um dos valores profissionais que eu considero vitais e se calhar mais importantes do que nunca é o valor reconhecimento. E a palavra reconhecimento em português é como no francês, portanto a ideia de Paul Ricoeur, reconhecimento tem 3 níveis de reconhecimento. O identificar, o apreciar, considero fundamental, conhecer-nos melhor, não é? Valorizarmos, conhecermos o trabalho dos colegas. Os santos da casa também fazem milagres, mas também agradecer. Portanto, esta ideia de obrigada, fizeste diferença na minha vida, o elogio, não é? Nós já fomos uma profissão, digo já fomos, porque ponho no passado, porque penso que evoluímos muito nesse sentido, em que com muita facilidade apontávamos o dedo em relação aos outros, não é? Portanto, éramos uma classe, um corpo docente que tinha pouco de corpo, um corpo muito dividido, era com muita facilidade que expunhamos as fragilidades de um colega próximo, por exemplo. Acho que aqui é o contrário, é aprender a dizer este obrigada, fizeste diferença na minha vida. Muitos professores, muitos colegas fazem hoje trabalhos de investigação, fazem trabalhos de formação, têm talentos, até artísticos e outros, que nós não conhecemos ou que não valorizamos. Portanto, preferimos muitas vezes valorizar quem vem de fora. Portanto, penso que este valor de conhecimento é, se calhar, o valor com que resumiria tudo dentro destas ideias. Aqui um aspecto, porque até agora estive a falar muito na parte coletiva, da profissionalidade de sentido coletivo. Este é um desafio que considero muito importante, que é
olharmos também para nós, professores, como sujeitos à informação. Não é? Eu penso que a docência tem que ser uma experiência de autoridade, liberdade, mas também de realização pessoal, de felicidade. Da mesma maneira que trabalhamos para a subjetivação, para a autorização cívica dos nossos alunos, esta também é uma questão importante. E reparem que hoje começa-se a falar muito, e bem, é necessário, na necessidade de preparar, de formar, de termos atenção a quem vai entrar na profissão, à formação dos jovens professores, mas neste momento, justamente neste momento tão decisivo em que estamos, eu penso que é preciso, mais do que nunca, cuidar bem de quem cá está, de quem ainda cá está, porque com professores motivados, que acreditam na sua profissão, que são senhores de uma história, de uma experiência profissional, são esses que vão contagiar outros, não é? Eu acho que a cadeia de contágios, portanto, tem que ser feito em cadeia, temos que cuidar e bem de quem ainda não saiu da profissão, de quem cá está e pode dar o tal testemunho, tal experiência, etc. E esta ideia de investir naquilo que é a formação e o cuidado com o professor, com a pessoa do professor, portanto, ele não é só membro de uma comunidade, é uma pessoa, é um indivíduo, e aqui eu coloco aqui só o livrinho do Zygmunt Bauman, que aconselho a ler, é um livrinho muito pequenino, mas que nos lembra o que é esta ideia da arte da vida, de ser autor, que é o que eu tenho estado a sublinhar, narrador da sua história, artista da sua vida, ou seja, alguém que faz diferença na sua própria vida, mas também no mundo em que ela é vivida e convivida. E aqui, no fundo, acho que isto diz tudo sobre o que dissemos sobre a questão da identidade, da profissionalidade. A vida de um ser dotado de liberdade de escolha é uma obra de arte, no sentido que é uma criação. O produto da arte, da vida, é a identidade do artista, uma identidade que está sempre a nascer, como é evidente. E com isto termino, só lembrando também algo que, de um Dia Mundial dos Professores de 2007, portanto, os anos vão passando e é preciso lembrar o que temos. Isto é a nossa cultura profissional. E nesta linha de reconhecimento, que é dizer obrigado, professor, fizeste diferença na minha vida, parabéns, professor. E aqui este desafio que estava no Dia Mundial do Professor de 2007, lá está, é o desafio de hoje. O desafio é mais do que uma questão de números. Eu acho que é bom pensar bem neste sentido, a todos os níveis. É mais do que uma questão de número. A qualidade dos professores e o seu ensino é essencial. Isso implica um sistema que atraia, que retenha um corpo docente bem formado, motivado, os sublinhados são meus, é claro, equilibrado, e tudo isto implica, de facto, um sistema que apoie os professores no ato de ensinar, na aula, e o seu desenvolvimento contínuo. E quando dizemos, aqui está dito na sala de aula, nós hoje, esta se calhar é uma diferença, quando falamos em aula, não é necessariamente a sala de aula, mas a aula é o espaço de referência do ser professor, do ato de ensinar. Essa aula pode acontecer em múltiplos espaços físicos e hoje até de forma virtual, como vimos. Mas mesmo nesta experiência que vivemos há pouco tempo, estamos ainda a sair e que nos deixou isto que estamos hoje a comunicar com tanta gente e neste encontro, de outra forma não era possível. Lembrou-nos também a importância, de facto, dessa relação pessoal, física, com aquele que ensina. A presença, essa eu penso que é uma mais-valia do professor, tenho dito isso sempre. O professor é aquele que está presente. Hoje há muita forma de aprendermos com muitas coisas, mas o professor é um ser humano e não há conhecimento de humanidade que nos possa ser trazido de melhor forma que não através de outro ser humano. Portanto, parabéns ao professor, parabéns à FENAPROF, obrigada, fico ao vosso dispor para o diálogo.